Oi, gente. Eu me chamo Fabiana Menezes Bachiega. Eu estou aqui no segundo ano da medicina na USP Bauru e eu vou acompanhar vocês ao longo desse curso de imunologia, tá? Antes da gente dar início, eu queria falar para vocês que a imuno é uma matéria muito complexa, muito extensa e muito teórica. Então, por mais que as aulas gravadas ajudem vocês a absorver esse conteúdo, é muito importante que vocês façam a leitura da literatura referência, né? Façam resumos, esquemas, porque realmente é uma matéria muito importante e muito complexa. E quais são, né, as literaturas referência? Então, nós temos aqui 2 livros do Abas, tá? O Imunologia Básica, que já é mais do que suficiente para conseguir aprender imuno, mas também tem o Imunologia Celular e Molecular, que é um pouco mais completo. Eu coloquei aqui ainda o Tortora, porque nesse livro nós vamos ter, no capítulo de sistema linfático, um pouquinho sobre sistema imune, e tem alguns conceitos de uma forma um pouco mais didática. Então, ele acaba ajudando no entendimento dessa matéria, tá bom? Então, gente, vamos começar, né? O que é sistema imune? O que é imunidade? Basicamente, a imunidade é a capacidade do organismo de resistir a doenças. Então, qual é o papel do sistema imune? Ele vai atuar na prevenção e na erradicação de infecções. Ele vai impedir a proliferação de tumores a partir do reconhecimento de células defeituosas. Ele participa da depuração de células mortas e da inicialização do reparo tecidual. E tudo isso envolve o reconhecimento do que é próprio e do que é não próprio, ou seja, o que é um corpo estranho, tá? E como que isso acontece? Então, basicamente, todas as células do nosso organismo apresentam glicoproteínas de membrana, que é aquele glicocálice, né, que a gente aprende lá no cursinho, chamadas, né, de complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC. E o sistema imune, ele aprende a reconhecer esse complexo e ele só produz respostas imunes quando há alguma alteração no MHC ou então quando esse MHC está ausente. Então, por exemplo, quando uma bactéria entra dentro do nosso corpo, ela não apresenta MHC, ele está ausente. Então, ele consegue perceber que aquilo, tá, é um corpo estranho. Então, os macrófagos vão lá e acabam englobando essa bactéria para fazer a sua degradação. Ou então, no caso de uma célula tumoral, que está apresentando um funcionamento inadequado, pode ter alguma alteração nesse MHC e o sistema imune reconhece isso, tá? Cada indivíduo tem um MHC único, tá? A não ser que seja gêmeos univitelínicos. E aí, qual que é a implicação disso? É o caso dos transplantes. Então, por mais que em um transplante o MHC do doador seja compatível com o MHC do receptor, ele nunca vai ser idêntico se eles não forem gêmeos univitelínicos. Então, sempre tem uma resposta imune ao tecido transplantado. E é por isso que essas pessoas precisam tomar imunossupressores para impedir a rejeição desse órgão ou desse tecido transplantado, tá? E quando o nosso sistema imune falha nesse reconhecimento do que é próprio e não próprio, o que a gente tem? Nós vamos ter as doenças autoimunes, ou então algumas doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide. Os mecanismos, né, de defesa do nosso organismo são constituídos pela imunidade inata, que é responsável por uma proteção inicial contra as infecções,
e também pela imunidade adquirida, que ela se desenvolve um pouco mais lentamente no primeiro contato com esse antígeno e que proporciona uma defesa um pouco mais especializada. Então, vejam, né, que a imunidade inata, ela vai ser composta por algumas barreiras, como, por exemplo, a nossa pele, para tentar bloquear a entrada de patógenos. Mas ela também possui células, tá? Como os neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células NK e o sistema complemento, para tentar combater esse patógeno assim que ele consegue atravessar essas barreiras. Já a imunidade adquirida, percebam que ela demora um pouco mais, né, para entrar em ação. Ela vai ser feita principalmente pelos linfócitos B e pelos linfócitos T. Então, os linfócitos B produzem os anticorpos, tá? Para conseguir combater aquele microorganismo de forma específica. Reparem que a imunidade adquirida e a imunidade inata, apesar de estarem separadas na teoria, elas trabalham juntas na prática, tá? De forma a tentar combater esse patógeno da forma mais rápida possível. Então, por exemplo, os anticorpos, eles fazem parte da imunidade adquirida, mas eles vão fazer a sinalização para ocorrer a fagocitose a partir dos macrófagos, por exemplo. E os macrófagos fazem parte da imunidade inata. Ou então, esses anticorpos podem fazer a ativação do sistema complemento, tá? E esse sistema complemento, ele vai agir de forma também a promover a fagocitose, ou então a destruição desse patógeno, ou até mesmo a produção da inflamação, que nós vamos ver ainda nessa aula. Então, né, falando agora um pouco mais sobre a imunidade inata, essa resposta ela nasce com a gente e ela está a todo momento preparada para nos proteger e combater infecções. Muitas pessoas acreditam que ela não é tão eficiente. Mas se a gente parar para pensar, nós ficamos doentes poucas vezes, né, ao longo do ano. E todos os dias nós estamos em contato com inúmeros patógenos. Então vejam como essa imunidade inata é de fato muito importante para a nossa proteção, tá? E essa resposta imuninata, ela vai ser dividida basicamente em duas linhas de defesa: as barreiras e a inflamação, né? Caso esses mecanismos de barreira falhem e o patógeno consegue adentrar o nosso organismo. Então, falando agora, né, sobre essa primeira linha de defesa, a pele e as túnicas mucosas do corpo vão ser a nossa primeira defesa, né? De forma a tentar impedir que esse patógeno chegue até o nosso organismo. E elas fornecem barreiras físicas e químicas. Então, por exemplo, a epiderme é uma barreira física, né? E a gente sabe que conforme a nossa epiderme acumula a queratina, essas células mais externas acabam morrendo e elas são disseminadas periodicamente. Então, se um micro-organismo está aderido na superfície da pele, ele acaba sendo eliminado. Além disso, né, o nosso tegumento produz o sebo a partir dos ácidos graxos insaturados. E aí, esse sebo, né, que vai promover uma certa acidez da pele, ele impede o crescimento de bactérias, por exemplo. O muco, né, das mucosas vai reter esses micro-organismos. Então, por exemplo, na mucosa do nosso nariz, nós temos os pelos para aprisionar e filtrar micro-organismos presentes no ar inalado. Mas, se esses micro-organismos conseguirem adentrar, né, o nosso sistema respiratório, as vias superiores vão reter esses micro-organismos no muco.
E esse muco vai ser impulsionado em direção à garganta para ser eliminado a partir do epitélio pseudoestratificado ciliado, tá? O aparelho lacrimal dos olhos vai ajudar a diluir esses micro-organismos que possam estar fixos na superfície ocular. A saliva, ela lava, né, os nossos dentes e a nossa túnica mucosa da boca. E o suor, ele também vai eliminar os micro-organismos que possam estar na superfície da pele. E tanto as lágrimas como a saliva e o suor, eles apresentam a lisozima, que é uma enzima capaz de quebrar a parede celular de bactérias. Além disso, né, a limpeza da uretra pelo fluxo de urina vai retardar a colonização microbiana do sistema urinário. E o pH vaginal, né, por ser ácido, ele inibe o crescimento bacteriano. E, gente, outra coisa assim super importante é o ácido gástrico. Porque imaginem a quantidade de micro-organismos que chegam, né, no nosso organismo a partir do bolo alimentar. Então, o ácido clorídrico do nosso estômago vai fazer a destruição, tá, desses patógenos. E se porventura, né, algum micro-organismo consegue atravessar essas barreiras que nós temos ao longo do nosso corpo, o sistema imune inato vai tentar combatê-lo, tá? A partir de fagócitos, das células NK, do mecanismo de inflamação. Então, agora, vou começar falando para vocês sobre as substâncias antimicrobianas. Então, aqui, os macrófagos e os fibroblastos infectados, né, por algum patógeno intracelular, como os vírus, eles vão produzir os interferons. E os interferons são um sinal autócrino e parácrino que induz a síntese de proteínas antivirais, ou seja, inativam a replicação viral. O sistema complemento, que é um conjunto de proteínas presente no nosso sangue, né, que quando está ativo vai provocar a citólise de micro-organismos por meio do complexo de ataque à membrana, ou então que vai promover a fagocitose e contribuir para a inflamação. Temos ainda algumas proteínas antimicrobianas, eu já citei a lisozima, mas a gente tem a dermicina nas glândulas sudoríparas, as defensinas e catelicidinas nos neutrófilos e macrófagos e a trombocidina nas plaquetas. E, por fim, as proteínas de ligação ao ferro. Nós sabemos que muitas bactérias, né, dependem do ferro para ter o seu metabolismo. Então, quando a gente reduz a quantidade de ferro disponível, isso impede o crescimento bacteriano. E quais são essas proteínas? A gente pode citar a transferrina no sangue e nos líquidos teciduais, a lactoferrina no leite, no muco e na saliva, e a ferritina no fígado, baço e medula óssea. E não podemos esquecer, claro, da hemoglobina nos eritrócitos. Agora, quanto aos componentes celulares, nós temos as células NK e os fagócitos. As células NK vão atuar com micro-organismos intracelulares e os fagócitos, micro-organismos extracelulares, tá? Então, como isso acontece? As células NK, elas liberam grânulos com perfurina. A perfurina cria canais na membrana plasmática dessa célula infectada, de modo que o líquido extracelular flui para dentro da célula e promove a lise, o rompimento. Ou ainda, né, as células NK, elas podem liberar as granzimas, que são enzimas responsáveis por ativar a apoptose. E nos dois casos, quando essa célula infectada ela é rompida, né, ela é destruída, esses micro-organismos caem no meio extracelular e vão ser fagocitados pelos nossos fagócitos.
Agora, os dois tipos principais de fagócitos são os neutrófilos e os monócitos. Essas células estão presentes no sangue, mas elas conseguem migrar para os tecidos afetados, tá? E no caso, né, dos monócitos, quando eles saem da corrente sanguínea e chegam para o tecido, eles vão passar por um processo de transformação que vai dar origem ao macrófago. E esse processo de transformação, vocês vão ver nas próximas aulas, que pode acontecer de dois jeitos: pela via clássica ou então pela via alternativa, tá? Mas isso é matéria para uma próxima aula. Lembrar que nem todos os macrófagos são provenientes de monócitos, tá? Alguns tecidos possuem macrófagos residentes, e aí, nesse caso, eles são provenientes do saco vitelínico e do fígado fetal, tá? Do feto. E aqui a gente pode citar as células de Kupfer no fígado, os osteoclastos nos ossos, a micróglia no sistema nervoso, células de Langerhans no tegumento, as células M na mucosa intestinal e os macrófagos alveolares nos pulmões, tá? Aqui nesse esquema está sendo apresentado para vocês o mecanismo de apedese, ou seja, como esses leucócitos saem da corrente sanguínea e chegam até o tecido-alvo. Então, como que isso acontece? Se um agente infeccioso penetra em um epitélio e entra no tecido subepitelial, os macrófagos residentes e as células dendríticas, por exemplo, reconhecem esse patógeno e respondem, tá? Produzindo citocinas. Essas citocinas estimulam as células endoteliais, ou seja, dos vasos sanguíneos, para que expressem duas moléculas de adesão da família selectina, que são a E-selectina e a P-selectina. Só que essas moléculas são de baixa afinidade. Então, o leucócito vem, ele se adere à selectina, mas rapidamente, né, devido a esse fluxo do sangue, ele solta. E aí ele fica adere, solta. E isso vai promover um rolamento, tá, sob o endotélio. Mas, conforme, né, esse leucócito vai sendo ativado por essas citocinas, ele passa a expressar na sua membrana plasmática as integrinas. E essas, sim, são moléculas de alta adesão. E aí, essas integrinas vão permitir que o leucócito atravesse o endotélio, tá? E chegue até o tecido alvo, ok? E qual é, então, o mecanismo de fagocitose? Então, basicamente, os fagócitos, eles emitem projeções, né, na membrana plasmática, que é chamada de pseudópodes, e essas projeções vão fazer o englobamento do patógeno em uma vesícula. No citoplasma, o lisossomo do fagócito, ele se funde à vesícula e libera as suas enzimas digestivas, juntamente com a lisozima e alguns oxidantes letais, como o superóxido e o peróxido de hidrogênio. Então, essas enzimas e esses óxidos vão promover a destruição desse micro-organismo. Aqui no lado é a foto de uma microscopia eletrônica, tá? De um fagócito. Então, vejam como é bonito esses pseudópodes se aderindo ao micro-organismo, tá? Então, gente, o outro mecanismo, né? Acho que o principal mecanismo de ação da resposta imune inata vai ser a inflamação.
E quais são, né, os 4 sinais característicos da inflamação? Isso é muito importante. São a vermelhidão, dor, calor e edema. Em alguns casos, né, ainda, essa inflamação pode gerar perda da função no tecido lesionado. Então, né, como que ocorre essa vasodilatação? A vasodilatação, ela vai ser responsável por possibilitar um maior fluxo sanguíneo para a área danificada e também vai aumentar a permeabilidade dos capilares e das vênulas, de forma que os leucócitos e as proteínas de defesa, né, como os anticorpos e o sistema complemento, cheguem até o tecido-alvo. E a vasodilatação, ela vai ocorrer devido a alguns fatores, como a histamina, tá? Então, os mastócitos no tecido conjuntivo e os basófilos, eles vão liberar a histamina, que vai promover a vasodilatação. O endotélio, né, também ativado por citocinas inflamatórias, vai passar a liberar óxido nítrico, que também promove vasodilatação. As células danificadas vão intensificar o efeito da histamina a partir das prostaglandinas. E os mastócitos e basófilos podem ainda produzir leucotrienos, que também aumentam a permeabilidade, né, do endotélio e vão atrair mais fagócitos. O calor e a vermelhidão resultam da grande quantidade de sangue acumulada na área danificada, tá? Então, assim, à medida que a temperatura local sobe, né, discretamente, essas reações metabólicas, né, vão ocorrendo de forma mais rápida. E o edema, ele é resultado do aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, que vai possibilitar o acúmulo de líquido no interstício. A dor, ela é decorrente, né, da lesão de alguns neurônios sensitivos, ou então da liberação de alguns produtos tóxicos a partir desses micro-organismos. A bradicinina, né, que também é liberada, ela afeta algumas terminações nervosas e pode intensificar a dor e até mesmo o edema, né, porque esse edema ele vai gerar compressão, né, do tecido e aí ele pode também aumentar um pouco essa sensibilidade. E aí, gente, esse aumento, né, da permeabilidade dos capilares, ele possibilita o extravasamento de alguns fatores de coagulação. E aí, os fios de fibrina, eles vão aprisionar os micro-organismos como se fosse uma espécie de rede, de forma a impedir a propagação daquele micro-organismo ao longo do nosso corpo. Uma coisa assim importante a se dizer é que quando ocorre, né, uma infecção, os neutrófilos, eles vão ser um dos primeiros a chegar no tecido-alvo. Mas eles têm uma meia-vida um pouco curta. Então, logo em seguida, eles morrem. Mas, ao mesmo tempo, está chegando grande quantidade de monócitos. E aí, vai ocorrer a origem, né, desses macrófagos que vão atuar de uma forma mais acentuada na fagocitose desses micro-organismos e posteriormente na limpeza desse tecido que foi lesionado. E a gente sabe, né, que na inflamação é comum, ao final, ocorrer a formação, né, de um bolsão de células fagocíticas mortas, né, de restos celulares do tecido danificado, junto com líquido. E aí a gente vai ter o pus. Ah, gente, uma coisa também importante a se dizer, né, antes da gente terminar a nossa aula, é a questão da febre. Na febre,
o termostato hipotalâmico, ele é, de certa forma, reconfigurado. Então, a interleucina 1, secretada pelos macrófagos e algumas toxinas bacterianas, elas vão promover o aumento da temperatura corporal. E assim, a febre, ela tem dois lados, né? Ela pode intensificar o efeito dos interferons, ela inibe o crescimento de alguns micro-organismos e ela também acelera o metabolismo de forma a ajudar, né, nesse combate ao patógeno e também no reparo tecidual posteriormente. Mas essa febre ela deve ser controlada, porque se ela ficar muito alta, né, a gente pode sofrer uma desidratação e uma série de prejuízos ao organismo como um todo, tá bom? Então, gente, de resposta imuninata, eu acho que eu já destaquei os principais pontos importantes e eu espero vocês na próxima aula, tá? Muito obrigada!